Sejam todas muito bem-vindas ao segundo dia desse encontro, né? Onde nós vamos aprender, compreender um pouco sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Antes, eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor venha nos ajudar, nos trazer clareza da sua palavra. Vamos orar? Querido Deus e Pai, eu te bendigo, Senhor, por este tempo, eu te bendigo pela vida das minhas irmãs, que procuram no seu coração a ouvir a tua palavra, a conhecer um pouco mais do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha trazer clareza, que o Senhor venha abrir os olhos dos nossos corações, para que a gente consiga, Senhor, entender a tua palavra, que o Senhor derrame sobre nossas vidas a tua graça e a tua misericórdia, que o Senhor abençoe as minhas irmãs e cada família representada através da vida delas. Nós precisamos de Ti, Pai. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Fica conosco. Assim eu oro, bendigo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. A carta de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para combater um grave problema que estava surgindo ali nas igrejas da região da Galácia. Falsos mestres estavam ensinando que a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Então, Paulo já havia pregado o evangelho naquela região e muitas pessoas, principalmente os gentios, que não eram judeus, eles haviam se convertido a Cristo. Depois da sua partida, quando chegaram alguns judeus cristãos, frequentemente chamados de judaizantes, eles ensinavam que crer em Jesus era necessário, mas não era suficiente. Então, os gentios eles precisavam guardar a lei de Moisés, eles precisavam ser circuncidados, precisavam obedecer cerimônias, regulamentos judaicos, para que eles pudessem ser aceitos por Deus. Então, Paulo vai confrontar esse falso evangelho, esse outro evangelho que ele vai dizer. E ele defende a suficiência da obra de Cristo, ele explica a justificação pela fé, ele denuncia o retorno à escravidão, a essas práticas religiosas, e ele mostra a liberdade produzida pelo Espírito Santo. Então, quando o evangelho ele é distorcido, as pessoas são afastadas do descanso em Cristo e colocadas debaixo de um peso que Deus não colocou. O evangelho verdadeiro, ele não é uma mensagem motivacional com versículos bíblicos. Ele é a boa notícia de Deus em Cristo, que Cristo reconciliou consigo pecadores que jamais poderiam salvar a si mesmos. Antes de começarmos o primeiro capítulo, eu gostaria de convidar você a ler toda a carta de Paulo aos Gálatas. São apenas 6 capítulos, então é uma leitura relativamente tranquila de se fazer, né? Dá para você ler em casa, com calma. Se não conseguir ler, mas coloca num áudio para que você escute. Né? Hoje em dia tem tantos aplicativos que dá para você ouvir a Bíblia enquanto você está fazendo as suas atividades. E eu vou dar umas pinceladas em algumas partes importantes dessa carta. Então, vamos começar aqui com o capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, Paulo aqui, ele já mostra no começo a que veio. Ele tinha uma certa urgência para escrever essa carta, ele não começa elogiando os irmãos, mas ele já vai direto ao ponto. O propósito principal aqui dessa carta é que Paulo escreve para defender esse verdadeiro evangelho. E logo no início ele já demonstra espanto. Ele diz no verso 6, admira-me que estejam passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Para Paulo não existia um evangelho complementar.
acrescentar qualquer requisito humano à obra de Cristo transformava o evangelho em um falso evangelho. Então, hoje não tem sido diferente do que era antigamente. A carta aos Gálatas, ela é extremamente atual, porque o erro combatido por Paulo, ele continua aparecendo, só que de forma diferente em nossos dias. Hoje nós, de maneira diferente, muitas vezes não cremos somente no Evangelho de Cristo. Nós achamos que precisa existir desempenho da nossa parte. Afinal de contas, como dizem por aí, Cristo fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Esse tipo de coisa confunde tanto a cabeça da gente. O que acontece é que nós, o que fazemos, é uma resposta à graça que recebemos da parte de Deus. E não uma barganha com Cristo. Ó, Senhor, eu fiz isso. Eu li a Bíblia mais de uma vez, li a Bíblia toda, 2, 3 vezes. Acabamos sendo legalistas, meritocratas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nos próximos encontros, para que seja um pouco mais claro para vocês do que eu estou querendo falar. Então, isso é um perigo. E Paulo, ele veio, através dessa carta, combater esse tipo de prática que estava acontecendo ali na igreja da Galácia. Então, é lógico que nós temos que tomar um extremo cuidado para que a gente não vire, não caia no extremo oposto, achando que, né, como eu falei, o que a gente faz é uma resposta a essa graça que recebemos, né? Há quem diga que, Cristo já fez tudo por mim, eu vivo pela graça, então eu não preciso fazer nada. Não é esse o caminho. Parece um pouco confuso, mas com o passar dos estudos, né, conforme nós fomos caminhando um pouco mais, conversando sobre esse assunto da graça, vai sendo um pouco mais compreensível para a gente o que a gente está querendo dizer. Capítulo 2, versículo 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. A salvação é pela graça de Cristo, não por obras humanas. Os falsos mestres, eles estavam ensinando que a fé em Cristo precisava ser acompanhada de certas exigências da lei mosaica, especialmente a circuncisão, para que alguém fosse plenamente aceito como parte do povo de Deus. Assim, Cristo era mencionado, mas a sua suficiência era negada na prática. Se Cristo precisa de algo que o homem pode fazer, a sua obra deixa de ser suficiente. Nós precisamos aprender a descansar nessa graça de Cristo, a tirar esse peso das nossas costas. Jesus vai dizer que o fardo dele é leve e que o seu jugo é suave. Mas a gente insiste em se apegar a algo e achar que alguma coisa nós estamos fazendo ou deixando de fazer que está nos impedindo de ser abençoado por Deus, sendo que a bênção maior Ele já nos concedeu, a salvação em Cristo Jesus. Capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa.
Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aqui, Paulo, ele vai atacar com toda a força a sua convicção. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? As palavras de Paulo aos Gálatas destroem a ideia de que o amor de Deus é condicional, baseado em quantas regras conseguimos cumprir. O legalismo é uma prisão. Ele condena pessoas e as trancafia através das grades. Como aponta Paulo no capítulo 3, do 10 ao 11, ninguém é capaz de obedecer a todas as leis de Deus perfeitamente. E todos os que tentam fazê-lo fracassam. É por isso que Cristo veio e cumpriu toda a lei. E em Cristo nós podemos descansar. Gente, eu já estive por tanto tempo presa a esse legalismo. Vocês não têm noção do que era a minha vida aprisionada neste lugar. Era a oração no horário certo, porque aquele horário era um horário que abriria um portal espiritual. Era um tal de abrir uma porta, fechar uma porta espiritual. Gente, era cansativo. E o peso de achar que eu sempre poderia estar fazendo alguma coisa que estava impedindo o agir de Deus na minha vida, que estava impedindo o derramar dessa graça, que eu vou falar bem a verdade para vocês, que eu não a conhecia. Eu não sabia o peso que tinha essa graça, esse favor imerecido que me alcançou, que alcançou você, minha irmã. Então, tudo é por Cristo, tudo é por meio dele, tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou seu filho para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. O Evangelho não transforma escravos em funcionários religiosos mais disciplinados. Ele transforma escravos em filhos. Por isso, todo outro evangelho é tão cruel. Ele faz filhos viverem novamente como escravos, tentando merecer a casa a qual já foram trazidos pela graça. Isso me faz lembrar daquela passagem do filho pródigo, né? O outro filho que ficou, ele ficou indignado quando ele viu ali que o pai, quando seu irmão voltou, mandou preparar uma festa, providenciou roupas novas, anel e calçados. Sendo que aí ele diz, né, que o Senhor nunca matou um cabrito para eu comer com os meus amigos. E o pai vai dizer, filho, tudo que eu tenho é teu. Então, esse lugar em que nós somos colocados pela graça do Senhor é um lugar de ser filho e não de ser um escravo como um funcionário religioso disciplinado. E agora, né, eu me converti ao evangelho e agora eu tenho que seguir essas regras, essas leis. Nós devemos sim amar a lei do Senhor. E mais uma vez eu digo, o que fazemos é uma resposta à graça que recebemos e não uma barganha, e não uma troca, e não para que a gente mereça algo da parte de Deus.
Capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo mostra que essa graça não produz libertinagem, mas liberdade verdadeira. Aqui, a carta ela impede dois erros, que é o legalismo e a libertinagem. O legalismo que tenta controlar a carne por regras, como fundamento de aceitação, como nós falamos anteriormente, né, que a gente acaba se escravizando, achando que tem que fazer acontecer para receber a aceitação da parte de Deus. E o outro extremo, que é a libertinagem, que entrega a pessoa à carne. O evangelho, ele faz outra coisa, ele une o pecador a Cristo, crucifica a carne e produz fruto pelo Espírito. Capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O outro evangelho, ele sempre oferece ao homem algum motivo de glória. Sua marca, sua performance, seu grupo, sua tradição, sua experiência, sua superioridade. Paulo diz: a minha única glória é a cruz, e completa: nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Em resumo, minhas irmãs, o pecador, ele não se torna aceito por Deus porque ele conseguiu cumprir uma lista, atingir um nível espiritual, provar o seu valor ou completar a obra de Jesus com alguma contribuição pessoal. Ele é aceito por causa de Cristo. Então, nós somos aceitos por Deus por causa do sacrifício do seu Filho. Por isso nós somos aceitos por Deus. E isso, compreender essa verdade, faz com que saia um peso das nossas costas. Porque muitas vezes nós andamos procurando a perfeição, achando que por nossa causa nós vamos ter a aceitação do nosso Pai. O problema não está na obediência, na disciplina espiritual, na vida comunitária ou no crescimento cristão. Tudo isso faz parte da nossa caminhada de fé. Tudo isso tem lugar na nossa vida de fé. O problema é quando essas coisas deixam de ser fruto da graça e passam a ser fundamento de aceitação diante de Deus. A obediência cristã, como já falei antes, ela é resposta, não é moeda, não é barganha. A santidade é fruto, não é pagamento. As boas obras, elas confirmam a fé, mas não substitui Cristo. A igreja é família da fé, mas não é salvadora. A disciplina espiritual é meio de graça, mas não é base de justificação. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada cristã, que o Senhor venha a aperfeiçoar em nós a cada dia mais, como diz as Sagradas Escrituras, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Porque essa caminhada, ela é de glória em glória, até ser dia perfeito, como diz a palavra do Senhor. Vamos continuar, irmãs, vamos juntas nessa caminhada.